Amo! Acho que ainda não percebeste o que tens aqui. Por isso, por que não pensas um pouco enquanto eu ilumino as possibilidades? Alibaba e 40 ladrões, muitos tesouros tinha para roubar. A tua sorte agora mudou, tens a magia que não vai falhar. E no teu canto vais-te preparar, a tua força não vai acabar. Agora tudo também podes ter, é só na lâmpada a mão passar e vai ser. Diz lá, quero ver, já tens o que pedir. Podes já dizer o que vai ser, nunca viste um amigo assim. Escolha à la carte, eu sou mestre sim. Vais dizer o que tu vais querer, nunca viste um amigo assim. Bem-vindos a um novo episódio de Conversas de Nobodies. Eu sou o Ruben, o vosso host, e comigo tenho... Quem és tu? Jaime Sabas, o gajo que da outra vez falou super mal da série da Riva. Como é que era o nome da série? Kenobi. Obi-Wan Kenobi, sim, exatamente. Não esperavam para esta, pensavam que era o João, como sempre, não é? Mas não, aqui vem aqui, não é? E faço aqui um switcheroo e o João de repente desaparece e está cá o Jaime. Jaime, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, sim. Um bocado cansado de ter-me de ajudar a desfazer-te o corpo do João, mas tudo bem. Sim, mas espero que o tenhas conseguido eliminar sem vestígios, não é? Não queremos que ele seja encontrado. Sim, ninguém vai procurá-lo ali no parque, por isso... Boa. Tá bem, pronto, eu depois corto isto e ninguém sabe, não é? Jaime, o que é que nos traz hoje por aqui? Já estás a gravar? Oh, shit. Oh não, estamos a gravar, Jaime. Rápido, ilumina. O que é que nos traz aqui hoje? Hoje vamos falar do filme Aladdin, o original da Disney, não aquele live action que fizeram. Pois. Ainda bem, assim a gente tem só pensamentos bons em vez de ser pensamentos maus, e eu prefiro sempre falar de algo que gosto do que algo que não gosto. Se bem que às vezes falar de algo que não gosto também é divertido. Mas sim, hoje vamos falar do Aladdin, o original, não é? O primeiro de todos. Jaime, tu tens alguma memória de quando é que viste o filme? Ou nem precisa ser o filme, pode ser até um pedaço de merchandise ou algum outro tipo de coisa que tenhas visto o Aladdin. Onde é que lembras o primeiro contacto com a personagem, com o filme? Eu e o meu irmão tínhamos a cassete do filme e nós fartámos de ver o filme durante a nossa infância, por isso o primeiro contacto mesmo não foi no cinema nem nada, foi mesmo em casa a ver a cassete. Pois, este é um daqueles que eu não tive o VHS. Aliás, eu não tinha muitos VHS da Disney, e daqueles que eu tinha foi já era mais da fase pós Golden Age, por assim dizer, pós temporada de ouro deles, ali dos 2000 para a frente. Mas sim, olha, eu acho que o primeiro contacto que tive com o Aladdin, com esse filme, com essa história, até foi primeiro no videojogo. Eu tinha uma Sega Genesis, e havia o jogo do Aladdin. Aliás, um dos grandes jogos dessa consola. E eu jogava, nunca acabei o jogo, porque o nível de lava é lixado, e os fortes que estão aí, que sabem o que é que eu estou a falar, sabem que o jogo era lixado para caraças. Nunca passei o jogo, mas se por acaso estiverem a ouvir e tiverem conseguido acabar, vocês são os meus heróis, porque eu nunca o consegui fazer. Mas sim, essa acho que foi o meu primeiro contacto. Foi horas e horas a tentar acabar esse jogo e nunca conseguindo. O Aladdin nesse jogo por acaso até usa uma espada, coisa que ele nunca faz no filme. Quando? Na cena final com o Jafar, em que até quando o Jafar se transforma em serpente gigante, pronto, ele utiliza uma cimitarra. Pronto, eu não sei o que é que trouxe aqui, pá, vais-me corrigir, assim. Mas, sim, essa é a primeira imagem que eu tenho quando penso no Aladdin. E vi o filme mais tarde, acho que depois aluguei no videoclube, mas já como DVD, em formato DVD. É que vi o filme pela primeira vez e fiquei encantado com a história. Mas vamos dar aqui um bocadinho de contexto às pessoas sobre o Aladino. O Aladdin aparece aqui em 1992, ou seja, a Disney está em já modo total era de ouro deles. Era de ouro deles que muitos afirmam que começou
com a Pequena Sereia em 1989. Depois tiveram A Bela e o Monstro em 91. Ou seja, esse filme até teve nomeado para os Oscars de melhor filme. E logo a seguir veio o Aladdin, ou seja, aqui o Aladdin a ter muito que batalhar, não é? Para arranjar um pouco o seu espaço depois desses dois mega hits que foram A Pequena Sereia e A Bela e o Monstro. Mas é uma história diferente, porque enquanto os outros dois focavam-se mais na princesa, na história de princesa ou na personagem principal ser uma mulher, ou uma personagem feminina, por assim dizer, o Aladdin focava-se mais, tínhamos aqui finalmente não, porque eles já tinham feito anteriormente, mas aqui, depois de muito tempo, uma personagem masculina como personagem principal. E claramente é um filme mais para o market do rapaz, quando se calhar os outros eram mais direcionados para o mercado feminino. Este sem dúvida focava-se mais, tinha mais ação, tinha uma história muito mais virada para o público masculino. Concordas com aquilo que eu digo ou achas que há aqui um pouco, ou achas que é o modus operandi da Disney de tentar agradar todos os mercados? Não, acho que este sempre era mais focado para um público masculino, sim. Que aquilo está. E também há assim muitas piadas que são um bocado sugestivas, por assim dizer. Sim, sem dúvida. Aliás, é um dos filmes da Disney que eu acho que mais tem piadas para adultos assim meio escondidas, devido muito a uma personagem, que já iremos falar mais tarde. Mas sim, a Disney é ter que estar basicamente de vento em popa no que toca a filmes, depois de eles terem estado num período algo turbulento nos anos 70 e principalmente nos anos 80. Aladdin era mais um dos seus mega hits desta altura. Podemos já tocar primeiramente pelo personagem principal, o Aladdin. Jaime, quais são as tuas opiniões sobre o Aladdin? Eu acho que eles fizeram bem aquele personagem, porque é um personagem que nasceu pobre, vive naquele ambiente de pobreza em que ele não consegue sair dessa situação, mas que ainda assim continua a ser uma pessoa com os seus ideais, embora mais à frente do filme depois acabe por os trair um bocado, mas pronto, é aquele arco de desenvolvimento dele. Por isso, é um dos personagens que eu acho que está mais bem escrito em termos de personagens de Disney, a meu ver. Sim, lá está, ele é o Street Rat, não é? Pelo menos é o personagem que acho que as pessoas mais facilmente se identificam. Certo. Aliás, eu estive a ler que um dos grandes objetivos dele, eles inicialmente, no início do filme, quando temos a Princesa Jasmine, que já iremos a ela, mas quando o Aladdin e a Princesa Jasmine se encontram pela primeira vez, o Aladdin não sabe que é a princesa, que é uma princesa, não é? E eles escreveram isto desta forma, para que, em que o Aladdin não sabia que era aquela pessoa que ele estava a confrontar-se pela primeira vez, porque ele nesse momento começa-se a apaixonar e eles não queriam que as pessoas ficassem com a ideia que ele só se apaixonou porque ela é uma princesa, logo por ela ter dinheiro e poder e ele não ter nada disso, né? Apaixonou-se por isso. Então eles escreveram aquele momento de forma que fosse totalmente desconhecido a identidade da Jasmine com o Aladdin, para não dar a ideia que ele era um oportunista. O que não é de todos, atenção, eles muito cedo fazem passar a ideia que, apesar de ele não ter nada, não é? Ele não se importa de ajudar os mais desfavorecidos, até com aquela situação de partilhar o pão com aqueles miúdos no início do filme. Pois, é que ele mostra muito o espírito de sacrifício. Vê alguém que precisa mais do que ele e ele, tendo pouco, acaba por dar o que tem. O filme que introduz-nos o Aladdin pela primeira vez, mas também introduz o Jafar. Aliás, o filme até começa com ele. Jafar, que viria a ser o nosso vilão neste filme, que é o vizir. Vizir, traduzir para isto, é como se fosse um conselheiro, certo? Yeah. Ele é o conselheiro do sultão, ou seja, do chefe lá da malta, né? Basicamente, do reino. E o Jafar está à procura da cave dos tesouros. Não é cave, é Cave of Wonders, a Gruta das Maravilhas, ou a Caverna das Maravilhas. Caverna das Maravilhas, qualquer coisa assim, sim. Mas ele continua sempre a não conseguir entrar porque o guardião dessa cave diz mesmo
o único em milhão, um em milhão, basicamente, traduzido à letra é um bocado por aí. Só pessoa que realmente vale a pena e que seja worthy é que conseguirá entrar na Cave of Wonders. E o Jafar eventualmente consegue identificar que o mesmo é o Aladdin. Opiniões sobre o Jafar? Eu, sendo de memória, não me consigo lembrar de muitos vilões da Disney, mas este que se calhar acaba por ser aquele que consegue ser mais intimidante. Certo. Porque em termos de tudo quanto é outros vilões da Disney, existe muito um certo ponto de igualdade entre ele e os heróis da história. Enquanto que aqui naquele confronto final a balança está mesmo muito a pender para o lado dele. Só o facto do Aladdin ter astúcia é que acaba por salvar o dia, porque caso contrário, não esquece, tinha sido o Jafar a vencer o conflito. Certo. É assim, eu não diria que é o meu vilão preferido da Disney, mas eu acho... O meu preferido também não é, não. Também não é? Ok. Não. Em termos de intimidação, certo, ok, consigo perceber. Se calhar também não acho que seja o mais intimidante, mas lá está, se calhar eu tenho uma ideia de mais de vilões mais acesa e mais relembrada que a tua. Mas certamente acho que está na discussão para top 10, sem dúvida. Acho que está nessa discussão e é um dos grandes vilões da Disney. Quando tu pensas em vilões da Disney, o Jafar tem que ser mencionado, sem dúvida. Eu gosto da maneira como eles o escreveram, na medida que ele parece ter sempre... Está sempre calmo, está sempre atento, parece que está sempre a magicar qual é o melhor passo a dar a seguir, ou seja, é calculista. Sim, porque supostamente ele está a controlar as coisas das sombras, basicamente. O sultão é o sultão, mas dá para ver que o sultão é assim um bocado praga-galhofa, basicamente. O Jafar é que anda mesmo a puxar os cordoinhos do reino. Sim, basicamente é isso. O Jafar, que tem o seu próprio comedy relief, não é? O Iago, que é um papagaio. Que anda à voz é o grande Gilbert Gottfried, correto? Que faleceu este ano, infelizmente. Quais as opiniões sobre o Iago? Provavelmente um dos melhores não é character relief, é... Aquela personagem para rir a malta, não é? Sim, porque ele não está constantemente a dizer piadinhas, a tentar ser engraçado. Ele, quando faz aqueles comentários dele, é sempre num bom momento e também não se estendem muito com as falas dele. Certo. Ou seja, vai mesmo ali ao ponto, diz o que tem a dizer para ser comic relief e não exageram. Sim, concordo. Eu acho que eles acho que conseguiram pautar bem a personagem, sabe o tempo dele, não é? Basicamente sabem o tempo que ele é aceitável sem se tornar irritante. Sim, há muitos filmes que esse tipo de personagem acaba por ser a pior parte do filme, como um dos filmes do Dungeons and Dragons. Sim. Que tem um personagem que aquilo é simplesmente detestável, mas quando ele morre no filme, toda a gente celebra no cinema, só para tu veres. Já falámos do Aladdin, já falámos do Jafar, já falámos do Iago. Também já introduzido no início do filme a Princesa Jasmine, que está chateada por a lei do reino obrigar a que ela tenha que casar com um príncipe, em vez de ter que casar por amor. E sendo assim, ela escapa do palácio e acaba por conhecer o Aladdin e o seu animal de estimação macaquinho, o Abu. E aliás é o próprio Aladdin que a salva de ser presa ou de lhe ser cortada a mão porque está a ser confundida como uma ladra. Uma coisa interessante nessa cena é que, se tu reparares, quando o gajo pega na mão dela e mete-a em cima da banca, dá para ver marcas de corte de outros episódios em que ele deve ter cortado a mão a alguém. Sim. É um grande pormenor. Eu reparei nisso há bocado e fiquei, wait a minute. Isto já é o que ocorreu antes. Quais são as tuas opiniões sobre a Jasmine? Opa,
Eu acredito que na altura em que a personagem foi escrita ainda não tinham feito muito essa cena do ela é uma princesa, mas já não quer ser princesa, ela quer casar-se com uma pessoa que quer, ela quer ser livre, ela quer... Na altura compreendo, agora, a personagem já está um bocado batida, mas ainda assim felizmente não chega a um ponto de que se torne irritante. Ok. Porque em termos de personalidade e isso, para além desse traço, ela é um bocado blank canvas. Não tem muito para... Não tem muito, é um bocado pãozinho sem sal, não é? Sim, acaba por ser isso, sim. Mas achas que ela está numa discussão para melhores princesas Disney ou nem por isso? Por acaso até era capaz de dar, sim. Porque... Mas aí também é eu tinha... Tinhas pensado bem sobre isso. Sim, porque há muita princesa da Disney, se nós formos a ver, de certa forma acabam sempre por ser pãozinho sem sal, porque têm sempre que ser salvas e não fazem mais nada na história sem estarem à espera de serem salvas. E praticamente só têm um traço de personalidade, não têm mais nada para além desse traço de personalidade, por isso... Certo, mas eu acho que, por exemplo, vou dar aqui um bocadinho a personagem, ao dizer que apesar de ela comparativamente a outras depois dela, mas nesta altura acho que foi um grande upgrade comparado com aquilo que já tinhas anteriormente. Ela parece fazer muito mais coisas, parece... Ela não faz muito, mas... sim, acaba por ser mais independente, por assim dizer. Certo. Mais autónoma. Certo. Acho que foi um desserviço que lhe fizeram nas sequelas, por exemplo. Porque acho que nas sequelas ela não faz nada. Está só lá. Para ser salvo ou para comentar qualquer coisa. A ideia que eles tinham para este filme estava correta, mas depois do que fizeram com ela depois deste filme não faz sentido nenhum. Mas isso são outros 500. Pois, eu acho que no remake, eu não vi o live action, mas pelo que eu entendi, eles tentaram no remake fazê-la mais autónoma, mais isso tudo. Só que é do género, ela canta uma música em como ela vai fazer a voz dela ser ouvida e toda a gente ouve ela cantar e tudo, ok. Bem, de qualquer maneira vamos continuar a fazer o que queremos fazer, portanto não queremos saber da tua opinião. Yeah. Aqui pelo menos acho que os pontos fortes delas são bem realçados. Sim, principalmente quando ela interage com o pai dela, com o sultão. Sim, acho que é onde ela brilha melhor. Sim, brilha melhor como personagem. E o Abu, o pequeno macaco, qual é a tua opinião sobre ele? Eu nunca me tinha percebido que ele em certas partes está mesmo a falar. Por exemplo, há uma parte em que ele diz Aladdin, Aladdin, até eu ver agora o filme com as legendas ligadas em inglês. Nunca me tinha percebido que ele falava. Eu pelo menos, quando o ouço na voz original, ele parece o do Pat Donald. Está a dizer qualquer coisa? Parece um bocado o Pat Donald. Eu pensei nisso, sim, mas 90% das vezes que ele fala, entre aspas, é aquele som de macaco, mas depois há duas ou três cenas em que ele está mesmo a dizer qualquer coisa. É daquelas situações tipo Kenny do South Park. Tipo, se estiveres a ver sem legendas, não consegues fazer um cacete que ele está a dizer. Mas por acaso vês com legendas, de repente consegues perceber o que é que ele está a dizer e tu realmente não te reparas no o que é que ele está a dizer até teres legendas lá. É um bocado por aí. Yeah. O Aladdin que acaba por ser preso porque vem com a Jasmine, e é aí que ele percebe que ela é uma princesa, e ele acaba por ser libertado pelo Jafar, que está disfarçado de velho. Eu adoro essa cena dele disfarçado de velho. Então é que ele faz, é que tipo, para um gênio maléfico que está a controlar tudo, ele tinha uma boa carreira como ator, caneco. Sim. Porque ele faz um papel de um velho caquético tão bom que... Mas lá está, eu acho que o Jafar, este não é o primeiro rodeo do Jafar. O Jafar já fez isto antes. Eu sinto que ele já sabe o que é ser velho, porque ele próprio já fez este papel muitas vezes.
Pois, gostava de fizessem um filme só mesmo da história do Jafar só para explorar certos aspectos da vida dele. Mas lá está. Eu acho que era isso que eles iam ter feito na sequela. A gente já lá vai. Mas, epá, o Jafar acho que tem aqui muito potencial, visto que eles decidiram fazer 2 filmes depois, não é? A mais. E nada disso é aproveitado. Mas pronto. O Aladdin acaba por ser convencido pelo Jafar a ir buscar-lhe a lâmpada à tal Cave of Wonders, com a promessa que ele só quer é a lâmpada que está lá, mágica, e que tudo o resto que lá tiver pode ficar para ele. O Aladdin vai, lá encontra riqueza, se dá com pau, e encontra também um tapete mágico, que em si só é uma personagem, né? É o Magic Carpet, é o tapete, não é? Yep. Acaba por ser um ex-máquina bastante útil, não só neste filme, mas nos próximos. Mas lá está, é um conceito fixe e não acho que tenha sido utilizado desde então. Na Cave of Wonders, o Aladdin encontra a lâmpada e agarra nela, mas o Abu, o macaquinho, agarra numa joia. E não devia tê-lo feito porque a própria cave começa a desmoronar-se, a comer-se a si próprio, basicamente, a desintegrar-se todo lá dentro. E o Aladdin tem de escapar com a lâmpada o mais depressa possível. Ele mete-se no tapete e vai lá para lá. Aquilo de repente todo o chão começa a tornar-se em lava, né? Basicamente um labirinto da morte ou assim. E ele está quase a conseguir fugir, mas o Jafar, digamos, oferece-lhe uma mãozinha, né, para o puxar para cima, e agarra na lâmpada e lá vai ele, o Aladdin lá por baixo, e pronto, há aqui o Jafar a dar a facada. Mas, ao que parece, o Abu conseguiu roubar de volta a lâmpada do Jafar. Como? Não sei. Então, investiu os pontos todos da experiência em pickpocket. Sim, é stealth, né? Pois. Yep. Yeah. E o Jafar de repente percebe: perdi tudo, perdi a lâmpada e a cave desapareceu, ou seja, nunca mais vou conseguir tê-la. Lá se vai os meus sonhos de vilão. O Aladdin lá dentro, pronto, está preso e decide, digamos, esfregar a lâmpada. Isso é um eufemismo, Ruben. Não. Ele decide mesmo, é uma lâmpada mesmo, atenção. Começa a esfregar a lâmpada. E o que é que sai de lá para fora? Um gênio da lâmpada. O gênio, a personagem gênio, que é uma personagem icónica e uma performance também icónica do próprio Robin Williams, o ator, o comediante, que se calhar ele foi conhecido por muitos papéis, mas este sem dúvida do gênio foi um dos grandes papéis dele. Concordas, já? Yeah. Só tenho pena que ele não deu a voz ao gênio nas escolas, pois não? Ele zangou-se com a Disney, eu depois na trivia já conto isso. Ele zangou-se com a Disney. Pronto. Ele não voltou para fazer o segundo, mas voltou para fazer o terceiro. Ou seja, no terceiro, que é os ladrões, os 40 ladrões, ele volta para fazer esse. A série ele não faz a série, mas nem a sequela, a primeira, mas a segunda já faz. Ele faz um trabalho fenomenal por causa daquela energia que ele tem e a maneira como ele diz as falas, as próprias piadas que ele diz, que acho que também muitas delas foram de improviso. Sim, foram. E depois é claro, aquele momento musical fenomenal que ele canta, que é Friend Like Me. Sim. É a tua música preferida do filme? É a minha preferida. Yeah. Aí concordamos, porque eu também acho que é a melhor música, também é a minha preferida. Acho que está lá tudo, é engraçado, fica-te na cabeça. Ele faz N referências atuais da altura sobre tudo e mais alguma coisa. Daí também ser uma personagem única, porque até aí não tinhas nenhuma personagem da Disney a fazer algo assim. Ou seja, o filme passa-se na sua própria história, no seu próprio mundo, não é?
nas Arábias, por assim dizer, mas ele está a fazer referências ao Arnold Schwarzenegger, ao Rocky, ao Danny DeVito, por exemplo. Por isso é que há aquela teoria de que o filme se passa numa terra pós-apocalipse. Sim, eu não sou muito fã dessa teoria, mas conheço. É assim tão estranho que um ser todo poderoso que é o que suposto ele ter conhecimentos do que é que existe no futuro. Eu acho que não. Mas olha, sabes o que é que o gênio dá? Desejo. E ele diz que porque esfregaste a minha lâmpada, tens 3 desejos. Não 1, não 2, não 3. Não, neste caso são 3. E lá está, tem algumas regras, né? Não pode trazer ninguém de volta dos mortos e não pode pedir mais do que. Não pode usar um desejo para pedir mais desejos. É um bocado por aí. E não pode pedir também que alguém se apaixone por outro. Eles acabam por sair da cave, né? Usar o primeiro desejo. Não utilizaram o primeiro desejo para fugir da gruta. O Aladdin utilizou usou um truque para fazer com que o gênio, por vontade dele próprio, os tirasse de lá de dentro. Ok. Sim. Estou-me a lembrar dessa parte, tens razão. Então, peraí, os desejos que ele usa é... Spoiler alert, ok. Se não perceberam. É ele ficar rico, né? Fazer passar-se por um príncipe. O 2 é para ele não se afogar, certo? É verdade, sim. Tecnicamente não pediu o desejo, mas ok, é por conta então, daquele desejo. Então qual foi o segundo que ele usou? Que eu sei qual é o primeiro e o terceiro, vá. Não, mas eu acho que o segundo foi mesmo esse de não se afogar, sim. Ok. Tens razão. É isso. Pois, só que é da história que é feito de uma maneira que acaba por ser... Ele acaba, de certa forma, por fazer ao Aladdin o que o Aladdin fez quando se conheceram. Certo. Um bocado poético isso acontecer. Com a promessa que o Aladdin disse que o terceiro desejo seria para libertar o gênio. Porque o gênio começa a dizer: usam os 3 desejos, depois volto para a lâmpada, fico mais 1000 anos preso e até alguém me encontrar, e depois mais 3 desejos e repete tudo outra vez, qualquer coisa assim. Bastante depressive. E o Aladdin diz que utilizará o terceiro desejo quando for para utilizar para libertar o gênio. Mas pronto. Vamos ver se realmente se isso acontece. Sendo que o primeiro desejo do Aladdin, assim sendo, oficial, é que ele se torne um príncipe, ou um príncipe à imagem para os outros, pelo menos em termos de imagem, ganha as roupas dele mudam, ganha toda uma corte e seguidores, não é? O próprio Abu transforma-se num elefante para o transportar, e lá vão eles, né? Para o reino, né? Castelo, reino, whatever. Porquê? Porque é que o Aladdin quis isto? Porque ele acha que a Jasmine só se irá apaixonar realmente por ele se ele também for um príncipe. E que nunca se apaixone por ele, lá está, ser um mendigozinho da rua. E aqui chegamos à primeira... Aqui o plot, não é? Acaba por... estes dois plot points acabam por se cruzar uns dois juntos. Que é a Jasmine... estava no início do filme a fingir ser algo que não era, né? Ou seja, a fugir do castelo e a passar-se por uma pessoa normal, e aqui o Aladdin a fazer o mesmo. Só que de certa forma ela estava a ser mais honesta com o Aladdin, porque ela nunca mentiu realmente, ela simplesmente não queria falar de onde é que tinha vindo. É que ela não teve, a meu ver, ela não teve ativamente a mentir como o Aladdin esteve. A cena dele entrar no castelo, acho que é mais outra cena épica. Pelo menos eu sou muito fã. A música é o hype todo à volta do Aladdin. Eu acho que é uma cena muito fixe. E tem lá uma parte que eu ouvi a música e puxei atrás para ter certeza que eu vi que nos dias de hoje simplesmente não podiam fazer a música assim. Em que há uma parte em que eles cantam, ele tem escravos. Eu vi isso, que é tipo, não. Hoje em dia não ia dar. Duvido muito que
mesmo sendo o contexto da cultura e isso tudo daquele ambiente, duvido muito que as pessoas, sim, ok, escravos, tudo bem. Não, duvido muito mesmo. Yeah. Ele entra lá o Aladdin e apresenta-se com grande pompa e circunstância. O Jafar não gosta, né? Porque aquilo começa a estragar-lhe os planos, porque se chega um pretendente que realmente enche as medidas ao sultão, depois a Jasmine fica no poder e a Jasmine já disse que se vai livrar do Jafar quando for ela a mandar. Então isto é digamos, um grande problema para ele. Então ele começa a tentar descobrir quem é que realmente este é o Aladdin. Não se trata por Aladdin, é o príncipe. Qual era o nome? Ali Ababa, né? Yeah. Certo, exatamente. A minha pergunta é se neste universo toda a gente é burrinha como no universo do Super-Homem, em que o tipo mete os óculos e de repente ninguém o reconhece como Super-Homem. Mas lá está, aqui até eu consigo perceber, se o Aladdin tirar é que o Aladdin está de chapéu, não é? Mas sim. Pois ele quando tira o chapéu já diz, espera um minuto, eu conheço-te. Mas sim, é preciso, é um bocado ridículo, tens razão. É ridículo. A Jasmine ao início não está bem, é mais um gajo que está aqui a achar-se que é bom, que acha que eu vou casar com ele, mas o Aladdin lá usa o charme dele e um tapete voador para levar por aí afora, não é? Yeah. E aconselho de relação para vocês, rapazes, se quiserem impressionar uma rapariga, arranjem um tapete voador. Sim, um tapete voador, não sei onde é que vão arranjar, mas arranjem, e levem-na a dar a volta ao mundo numa noite, ou em algumas horas. Quanto tempo é que passou? Eu penso que aquilo parece que eles vão por N sítios, não faz muito sentido também. Eles passaram no Egito e estavam depois a ver fogo de artifício na China. Não é assim que o mundo funciona. E depois voltaram e ainda era noite. Noite 3 semanas depois, vais ver. Assim. Aquilo faltava. Se alguém fizer um edit daquele filme, que meta lá aquela coisa coisa do SpongeBob, 3 months later, e aparece lá a meter a Jasmine de volta no palácio. Era isso que deviam ter feito. A Jasmine entrasse pelo Aladdin, mas ela não sabe quem ele é realmente. O próprio Jafar acaba por descobrir que aliás, o Jafar acaba antes de descobrir que o Aladdin é o Aladdin, tentou o matar, não é? Ou pelo menos fazê-lo desaparecer. É por isso que ele depois é enviado, amarrado para dentro d'água para afogá-lo. O gênio acaba por o salvar, não é? Usando um dos 2 desejos. O Aladdin não parece bem estar a pedir um desejo, mas pronto, vamos acreditar que sim. O Aladdin, digamos, recuperando e voltando ao castelo, acaba por acusar o Jafar que pronto, tentou matar, e o sultão e a Jasmine, pronto, fica do lado do Aladdin, e o Jafar é para ser preso, mas acaba por conseguir escapar. E aqui também acabamos por descobrir que o Jafar estava sempre a enfeitiçar o sultão para basicamente ser ele a controlar nas sombras o que se passava lá no sítio. Eu adoro a risada que ele manda quando te chega à torre dele. Pois. É que é uma risada tão maléfica e tão maníaca, tão louca, tão... Portanto, mesmo de alguém que é o que o Iago diz, olha, perdeu o juízo de vez. Porquê? Porque ele descobre que quando tudo parece perdido, o Aladdin é o Aladdin e tem a lâmpada dele. Ou seja, nem tudo está perdido. Se ele conseguir deitar as mãos à lâmpada, o seu plano original ainda se mantém. Eu também me ria daquela maneira se pensasse que a solução para os meus problemas que eu pensava que tinha desaparecido e que nunca mais conseguia pôr, afinal está a um palmo de distância de mim. Aqui depois acaba o Aladdin por chatear-se com o gênio, porque o Aladdin já está a ter um bocado cold feet, não é? Já percebeu que já mentiu tanto, que está numa embrulhada tão grande que se descobrem
está completamente lixado. Então ele não pode usar o último desejo porque quer mantê-lo pelo menos em salvaguarda caso dê merda, não é? Yeah. Então não pode bem libertar o gênio. O gênio disse sim, pois, já, são todos iguais. Dizem que vão libertar-me e depois não libertam, não é? É um bocado por aí. O Jafar acaba, através do Iago, de conseguir deitar as mãos à lâmpada. E o gênio sai de lá a ver, epá, quem é este gajo? Na Aladdin, ou ficaste maior? E aí ele a dizer, bem, para esta noite o papel do Aladdin será desempenhado por um homem alto, como é que é? Um homem alto, obscuro e feio, ou velho, para uma coisa dessa. Yeah. E o Jafar usa o seu primeiro desejo de tornar-se o sultão, certo? Corrijam? Yeah. Exatamente. E aqui acaba por desmascarar o Aladdin. Este gajo estava também o tempo todo e tal. Vou bani-lo, tchau. E agora tenho o sultão e a princesa Jasmine como prisioneiros. E aqui é onde eu acho que o filme perde-se. Em que medida? Eu acho que era um filme bastante bom. Diria até excelente, mas acho que se perde aqui um pouco a partir desta fase até ao final. Que não é... Porquê? Porque não dura muito tempo. O Jafar não está no topo tempo suficiente para ter impacto. Não sei se és da mesma opinião. Opa, sim, mas também a tal história, naquela altura os filmes já era para ser de hora e meia e para fazer ele estar mais no topo, para ser mais relevante, se calhar tínhamos que adicionar mais 15 minutos de filme para ficar bem explorado. Pois, lá está. Mas eu acho que a personagem estava tão bem e acho que pelo menos devíamos ter tido um bocadinho mais de Jafar, nem que fosse 5 minutos, porque eu acho que não o vejo muito tempo no topo. Ok, ele torna-se sultão, bana o Aladdin, vai lá para as montanhas de neve, com o tapete voltam ao reino. É que tipo, eu até estou a perceber o que é que, acho que até consigo perceber o que é que tu queres dizer, porque no filme inteiro, sim, ok, ele é o mau da fita, mas só porque é mau da fita não significa que fosse mau regente. Então podiam ter mostrado mais tempo com ele no poder para mostrar que ele também ia ser tirânico ou coisa parecida. Pois, porque o único tirano que está a ser é com os nossos personagens, ou seja, Jasmine, mas ele já tinha um problema com eles para começar, ou seja, é um bocado... Onde é que estão os guardas, onde é que estão os empregados, não é empregados, mas pronto, os servos, onde é que está essa maltinha toda? Exato. O Aladdin acaba por voltar ao palácio e temos o nosso último confronto, cenas finais. O Aladdin tem que tentar deitar a mão à lâmpada sem que ninguém o veja, e depois temos aqui a Jasmine basicamente a fazer só Jafar para o distrair. O que é que tu achas desta cena? Porque eu não sou fã desta cena. Eu percebo o que é que ela quer fazer, mas eu acho que não lhe fica bem. Mas isso sou eu. Eu só tenho uma pergunta. Aquela cena da Leia com o fato de escrava veio antes ou depois deste filme? Veio antes, of course. Ok, então acho que eles foram buscar um bocado de inspiração a essa cena. Gostas da cena dele se fazer ao Jafar e de até o beijar para conseguir a atenção dele? Epá, mas acho que a reação dos personagens também é a reação do público, por isso acho que até está bem, sim. Ok. Podiam ter feito se calhar diferente, se calhar podiam ter escrevido a cena de uma forma diferente, mas não, sinceramente assim de cabeça nem estou a ver bem como. Pois. O Aladdin acaba por enganar, não é? O Aladdin não está a conseguir vencer o Jafar, não é? Porque ele, para além de ter o gênio do seu lado, uma serpente gigante. É uma serpente gigante, ele tem feitiços, sabe fazer merdas que o Aladdin não sabe fazer. Eu quero ver um edit em que quando o Jafar está a transformar naquela serpente gigante que alguém mete a tocar a música de boss fight do Dark Souls. Porque parece mesmo um boss do Dark Souls. E aparecer por cima o título. Jafar.
Ou então Serpent Jafar, qualquer coisa assim. Jafar Yeah, the Serpent. Não, aquele. Opa, Jasmine, quando o Jafar aparece e rouba a roupa lá ao sultão, que se torna sultão, a Jasmine ou o sultão atira um insulto ao Jafar e o Iago diz para vocês e depois dizem lá o título. Bom, eu vou ver se encontro, já continuamos. Ok. Já digo. Sem stress. E então o Aladdin engana o Jafar a dizer: bom, já que tens um gênio no teu poder, porque é que não te fazes a ti próprio um gênio? Não é? Pois é que ele utiliza o bridge do. Ok, não sei se é essa palavra existe em português, mas é. Utilizar o bridge do Jafar, que o Jafar quer estar sempre no topo para fazer com que o próprio Jafar se elimine ele mesmo. Exato, é isso. É que acaba por acontecer. Então o Jafar usou o seu segundo desejo para se tornar num gênio todo poderoso, o maior gênio de todos. Não, esse foi o terceiro desejo dele, porque ele desejou primeiro ser o sultão, mas depois, como o sultão e a Jasmine não se estavam a ajoelhar perante eles, ele desejou que fosse o maior feiticeiro do mundo. Ok. Pá, tu estás bué. Ainda bem que tu fizeste o teu trabalho de casa sobre os desejos, pá. Não estou a conseguir atinar sobre estes desejos, pá, da merda. É que eu acabei de ver o filme, é literalmente 10 minutos Pois, lá está. do podcast. Lá está, maltinha, esta é a diferença de uma pessoa que viu este filme há 2 meses e uma pessoa que viu o filme ontem. Ou hoje, neste caso. É isso. Mas o pedido, né, de se tornar um gênio é o que acaba por sentenciar isto tudo. Ou seja, o Jafar fez a sua própria sepultura. Encontrei o título. É meterem por cima de Jafar e depois por baixo Sultan Vile Betrayer. Sultan Vile Betrayer. Yep. O sultão acusou de ser um vil traidor e o Iago, para vocês, é sultão vil traidor. O Jafar torna-se gênio, mas acaba por cavar a sua sepultura, porque, sendo um gênio, né, também pode voltar para a lâmpada e ser aprisionado lá. E depois isso leva à história da sequela, não é? Do regresso de Jafar. Sim, já lá vamos. Sim, mas eu tenho que ver esse filme, ver o que é que eles fizeram com o personagem. Eu já te vou dar o meu parecer, mas sim, eles venceu o Jafar assim e ele acaba por. O próprio Iago acaba também por ser arrastado para dentro da lâmpada, ficam lá aprisionados, são deitados para o deserto e os nossos heróis são salvos e está tudo bem outra vez. O Aladdin usa o seu terceiro desejo para libertar o gênio como prometido e o gênio torna-se livre, não é? Para fazer o que quiser, basicamente. Ali a viagem, não é? Uma grande viagem. Ele. Até que ponto será boa ideia libertar um ser imortal com poderes cósmicos e fenomenais? Ei, ninguém quer saber, por isso. E se calhar também não devias importar-te. Não sei, é que se por algum motivo o gênio algum dia se chateia com a humanidade, simplesmente pode fazer clique e lá se vai a humanidade para os porcos. Pois, mas sabes que mais? Ele tornando-se livre, ele não tem muitos poderes, sabes? Só tem poderes de transformar e fazer piadas, porque ele daí para a frente não faz muito, sabes? Podemos já entrar por aí, se calhar. O filme acaba, não é? Numa nota boa, pelo aquilo que já falámos, depois do gênio ser libertado e Aladdin e a Jasmine ficam juntos. O sultão acaba por aprovar, acha que é um bom pairing, apesar de não ser um príncipe realmente. E o filme acaba felizes para sempre. E só no final do filme é que o sultão se lembra: eu sou o sultão, eu posso apagar aquela lei estúpida que diz que ela se tem de casar com um príncipe. Porque já que ela não se quer casar com um príncipe, eu quero fazer à vontade, porque não simplesmente apagar essa lei para ela poder se casar com quem quiser. Mas sabes que mais? Se isso acontecesse, o filme durava quê? 20 minutos? O filme gato do filme, né? Sequelas e outras cenas. Tu disseste que não tinhas visto muito, ou visto muito pouco do que eles produziram depois. Devo dizer uma coisa: a série
Não é. Eles fizeram uma série, não vale assim tanto a pena. Ou seja, se calhar um ou outro episódio são fixe, mas não é. Quando se fala de grandes séries da Disney, o Aladdin não está lá, sinceramente. Era mais eles a fazerem cenas, um episódio diferente aqui e ali, mas é passable. Não é a pior coisa do mundo, mas também não é a melhor coisa do mundo. A primeira sequela, O Regresso de Jafar, epá, olha, sinceramente, não é o pior filme do mundo como muitos querem fazer que é. É um grande downgrade comparativamente ao primeiro, em tudo, a animação e história. O Jafar regressa, mas não faz muito. Regressa só para vingança e nada mais. Repetem-se um bocadinho das tropes do primeiro filme e isso é basicamente isso. Ou seja, a primeira sequela nem sequer acho que vale a pena o tempo, mas pronto, podes ver por curiosidade. A segunda sequela, na minha opinião, é uma agradável surpresa e se calhar uma das melhores sequelas que a Disney já fez. Faz improvement na personagem do Aladdin, fala muito do background dele que não sabias de antes. Acaba por também melhorar esse mesmo backstory, introduzindo novas personagens, e a história até está bem conseguida, por isso acho que o Aladdin e o Rei dos Ladrões, a segunda sequela, vale muito a pena veres. Agora, depois tivemos o live action de 2019, que, epá, o que é aquilo? Não querendo dizer mal só por dizer mal, mas acho que perdeste tudo, a magia toda que estava neste primeiro filme, não conseguiste traduzir para live action, porque simplesmente há coisas que tu não consegues fazer. O Will Smith como gênio, ok, até é mais ou menos entertaining, mas não é melhor que o Robin Williams, e também não é seria impossível tu conseguires fazê-lo melhor, porque lá está, há coisas que tu consegues fazer com a animação que não consegues fazer em live action, por muito computarizado que o gênio seja nesse filme. E não estava lá nada, ou seja, basicamente era um bocado um filme sem ser uma alma a tentar fazer tudo com cópias. E não vou falar do Jafar no live action porque é forgettable que dói. Mas sim, basicamente é isto que eu tenho para dizer sobre tudo o que foi feito sobre o Aladdin depois deste filme. Umas coisas más, outras boas, mas sim, é um bocado por aí, é um bocado é um mixed bag, por assim dizer. Pois, então se quer só vejo mesmo. Mas até tenho uma certa curiosidade em ver o que é que eles fizeram no live action. Mas ao mesmo tempo depois é de género, tu já tens pouco tempo livre, não vais ocupar com coisas que se calhar não são assim tão boas quanto isso. Eu não recomendaria, mas tu lá sabes o que queres fazer com o teu tempo. Pois, eu digo isto e vi aquela nova trilogia da Star Wars. Não é o episódio certo para isso. Guarda isso para outra altura. Para a terapia. Sim, para a terapia. Jaime, antes quero passar para a trivia. Se calhar falamos eu acho que não falámos o suficiente. Falámos da música Friend Like Me, mas já a soundtrack eu acho que são músicas muito bem conseguidas e muito memoráveis. Há alguma para além do Friend Like Me que queiras destacar? Não, porque tens aquela que eles cantam quando a Jasmine e o Aladdin vão no tapete a viajar. O problema é que essa música foi tão tocada que acaba por ser como aquela música o Let It Go. Sim, a música é boa, mas já tocaram tanta vez que ela perdeu qualquer significado. Sim, concordo. Eu acho que tenho que mencionar o Príncipe Ali Ababa, a música, e também a música Arabian Nights, no início. Também é muito fixe. Eu ouço aquela, a Arabian Nights, e começo logo a pensar no Aladdin e na série. Aliás, a música é mais usada na série, mas começou aqui neste filme. Por isso, como menções honrosas, sem dúvida, essas duas músicas. Vamos à trivia, já? Claro que podes comentar qualquer pedaço de trivia que eu traga. Trouxe aqui umas informações interessantes.
o Aladdin teve um budget de 28 milhões de dólares, tendo tido um profit de 504 milhões. Este foi o primeiro filme animado, na altura, a ultrapassar a barreira dos 200 milhões de proveito na bilheteira. Ou seja, na altura era um marco histórico, visto que nenhum filme de animação tinha passado os 200 milhões. E até fez muito mais que isso, lá está os 504 milhões que eu falei. Só para teres uma curiosidade, o live action fez 1 bilhão, ou seja, fez o dobro. Mas eu acho que aqui, lá está, eu acho que aqui o live action tem 2 fatores. O primeiro é que, por alguma razão, as pessoas ficaram cegas com live actions da Disney e acharam que, ok, queres cobrar-me pela minha nostalgia? Claro, bora a isso. Porque as pessoas, tipo, é uma coisa engraçada em relação à nostalgia. A maioria de nós, 95% das pessoas no que toca à nostalgia, é cega. Ou seja, as pessoas vão sempre ter curiosidade em ver o que é que raio eles vão fazer. Então acho que tem muito a ver com isso e também tem a ver com outro ponto marcante, que é o mercado chinês. O mercado chinês nos últimos anos, no que toca à bilheteira de Hollywood, tem tido um grande significado, ou seja, é sempre garantia de muitos milhões, porque lá eles consomem praticamente tudo o que jogos à cara e antes de me atacarem a dizer que isso é mentira, vão ver, não é? Há filmes banais que não têm sucesso nem nos Estados Unidos nem na Europa, mas na China, só porque fazem muitos milhões, acabam por ter direito a serem considerados bem-sucedidos ou ter direitos a sequelas, e não é que o mundo ocidental tenha bem pedido isso, e aqui, sem dúvida, que beneficiou disso. Pois e quem diz filmes diz outras formas de mídia, porque tu vais a ver a quantidade de dinheiro que aqueles jogos de mobile fazem, é uma coisa absurda. O Robin Williams, já falámos dele, faz a voz do gênio. Ele fez aquilo que tu já tinhas mencionado, que a maioria das falas dele são improvisadas para o gênio, sendo que ele chegou a ter 16 horas de material que não foram usadas. Poxa. 16 horas. Boy, chill. Yeah. Também em relação ao gênio, o Robin Williams, ele no início do filme tens aquele mercantilista que diz que vai contar uma história, sabes? Uhum. A voz é do Robin Williams, que é suposto ser o gênio a contar a história. E essas falas também são improvisadas, essa cena inicial. E é dito que a maioria do que o Robin Williams falou não pôde ser usado porque não era apropriado para um filme de Disney. Ou seja, basicamente ele chegou ao estúdio e diz: bom, vais ter que gravar esta cena e as falas têm que ser improvisadas, mas para te dar um bocado de contexto, vamos supor, os objetos que vão estar no filme vais ter aqui ao pé de ti na vida real. Então ele pegava num objeto e começava a falar sobre ele. Então eles pegaram naquilo que conseguiam meter no filme sem que fizesse a Disney ficar em problemas, em maus lençóis, basicamente. O Jafar originalmente era suposto ser mais temperamental, originalmente no design dele, enquanto o Iago era suposto ser mais relaxado, ser muito mais contido, e eles depois acabaram por basicamente fazer um switch, fazer a troca por troca nas personalidades em ambos, porque eles sentiam que o Jafar, sendo temperamental, não se enquadrava muito bem e fazia-o parecer menos intimidante. Não, eu concordo, não ia ficar tão bem, não. Pois, concordo também. O Patrick Stewart, o ator, chegou originalmente a ser pensado para ser o Jafar, a voz do Jafar, mas ele recusou o papel porque na altura estava em conflitos em gravações do Star Trek, The Next Generation. E como estava ocupado com isso, não pôde fazer a voz do Jafar. E ele já disse em entrevistas que este é o seu maior erro de sempre no que toca à escolha de papéis. Que, olhando para trás, adoraria ter feito a voz do Jafar. Sempre que o Aladdin diz uma mentira, quando ele está vestido como o Ali Baba, o chapéu dele tem uma pena. Então sempre que ele diz uma mentira, a pena cai no turbante dele para tapar a cara dele. Então sempre que ele mente, acontece essa cena para significar que ele está realmente a mentir.
caso o público não chegasse lá. Falámos do Robin Williams já, mas o último pedaço de trivia em relação a ele. Houve aqui zanga da grossa entre ele e a Disney. Ele concordou em fazer a voz do gênio, com o compromisso de ser pago um valor muito baixo para dar a voz, porque ele não queria ser pago quantidades exorbitantes, ele acreditava no projeto e queria ser pago o mínimo possível, ou seja, não, os atores têm nos Estados Unidos têm um mínimo que têm que ser pagos por projeto, e ele decidiu que queria só ser pago aquele mínimo, com o compromisso que a Disney não usaria a personagem do gênio para fazer brinquedos, nem merchandising, e que a própria personagem do gênio não cobrisse mais do que 25% do espaço do póster ou do trailer. Mas a Disney cagou de alto para isto e claro que usou o gênio em tudo o que é sítio, não é? Merchandising, póster, tudo e mais alguma coisa, indo completamente contra aquilo que o Robin tinha concordado com eles. Isto enfureceu o ator tanto que ele cortou relações com a Disney e até recusou-se a voltar para fazer a sequela, o Regresso de Jafar. Foi preciso a Disney mudar de CEO para um outro CEO e ter tido um pedido de desculpas público do novo CEO para o Robin Williams aceitar fazer paz com a Disney e regressar para o King of Thieves. Aliás, após a morte do Robin Williams, a Disney, em homenagem, passou os 3 filmes do Aladdin, todos em 3 dias diferentes, em todos os 3 canais Disney deles. O Disney Channel, o Disney XD e acho que é o Disney Junior também. Na altura que ele morreu, passaram os 3 filmes nos 3 canais em horas diferentes, nos 3 dias, como homenagem. E por último, o macaco Abu. O nome dele vem da cidade egípcia Abu, que traduz-se para elefante, em tradução. Também daí a razão para ele, no filme, a certa altura, se transformar em elefante, depois do pedido do Aladdin. E pronto, está feita a trivia. Jaime, Aladdin, onde é que o punhas na escala dos teus filmes favoritos da Disney? Ou sabes mais ou menos? Mas em filmes da Disney ele está altinho, tá? É. O meu topo continua a ser o Corcunda de Notre Dame, mas este está lá perto, sim. Ok. Eu acho que no meu top 10 não está, mas acho que top 15, top 20, sem dúvida, merece estar na minha discussão. Lá está. Eu acho que é um filme muito bom. Acho que da Era Dourada da Disney é um dos melhores, sem dúvida. Gosto muito de ver e de rever o filme e consigo sempre tirar um grande partido dele. E acho que para as gerações novas recomendo sem dúvida o filme. Não a live action, não, por favor, mas recomendo sem dúvida. Até se no live action tivessem posto para fazer de gênio o Danny DeVito. Eles tinham pensado nisso, sabes? Tinham pensado. Foi que eu depois quem é que poderia ser? E depois vai ver, o Danny DeVito até era capaz, sim. Não, mas eu gosto do Robin Williams e o Danny DeVito depois já foi o Phil no Hércules. Ele. Não, sim, mas a voz, certo? Certo. Não estás a falar. Certo. Okay. Estás a falar de meter o Danny DeVito no live action. Se fizerem o live action, espero que metam o Danny DeVito. Sim, eu quero ver o Danny DeVito como bode no Hércules, por favor. Alguém esteja-me a ouvir. Eu acho que o live action do Hércules vale a pena se acontecer isso. Se não acontecer, é melhor estar quietos. Mas se houver promessa que temos um Danny DeVito digitalizado para um bode, eu assino já isso. Chegamos ao fim do podcast. Podem ouvir o podcast no Spotify, no YouTube, no Google Podcast e no iTunes.
E também estamos no Instagram, podem procurar Conversas do Nobodies e facilmente encontram a página. Sigam, episódio todas as semanas novo, fresquinho, para vocês ouvirem. Jaime, obrigado por participares. Espero que tenhas gostado da tua participação. Sim, é sempre engraçado participar nestes podcasts. Fixe. A gente gosta de ter cá. Digo eu como se já tivesse participado em muitos, não é? Olha, este aqui é o teu segundo. Yep, segundo. Pronto, olha, já é mais que um. Já estás mais à frente de algumas pessoas. Só participaram. Já me podem chamar profissional. Profissional dos pods. Maltinha, obrigado por ouvirem mais um episódio. Espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima semana. Até lá, fiquem bem. Temos tanto para ver, tudo à nossa volta. Vem, princesa, e deixa o teu coração sonhar. Vou mostrar-te o céu, vamos viver um sonho. Vem comigo e com o meu tapete vais voar. Um mundo ideal, um mundo novo a descobrir. E tudo o que sentir, podemos ir. E não é só um sonho. Mundo ideal, paisagens que eu nunca vi. E não vou só voar, também sonhar. É um mundo novo para ver. Para Tudo isso vou ter. As mais lindas viagens. Ler no céu as imagens que nos vão acompanhar. Um mundo ideal. sempre assim para nós, Milhões de coisas tudo à para nossa ver. volta. Vamos sonhar no ar, no céu voar. Agora descobri o Um que mundo vou ser, ideal. mas ninguém vai saber. Um horizonte para seguir. Quero-te sempre assim, Ao pé de mim, vamos ver o mundo, tu e eu. Um mundo ideal, em nós crescer. nós crescer. Vamos voar, Vamos sonhar, só tu